Como médicos bolsonaristas estão distorcendo a ciência para defender o tratamento precoce? No dia 23 de fevereiro de 2021, os principais jornais impressos do Brasil publicaram um anúncio de meia página defendendo o já cientificamente comprovado e ineficaz tratamento precoce. O anúncio foi pago pela Associação Médicos pela Vida, com sede em Recife. A associação tem como presidente o oftalmologista Antônio Jordão de Oliveira Neto. Já há algum tempo, esse oftalmologista tenta nos convencer que cloroquina no olho dos outros é refresco. Essa não foi a primeira vez que médicos bolsonaristas declararam apoio ao ineficaz tratamento precoce. Médicos e profissionais de saúde foram recebidos hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. Eles entregaram uma carta de apoio ao tratamento precoce da Covid-19 com o uso da hidroxicloroquina. O evento foi realizado a pedido de um grupo de médicos que defende o tratamento precoce com o uso da cloroquina contra a Covid-19. Eles entregaram um documento ao presidente Jair Bolsonaro com 10 mil assinaturas. De acordo com esses médicos, o tratamento precoce tem o respaldo de inúmeros artigos científicos publicados no mundo todo. Será mesmo? Nós estudamos artigos científicos que são publicados no mundo todo diariamente. De acordo com esse anúncio publicado nos jornais, esses artigos científicos que mostram que o ineficaz tratamento precoce seria eficaz estão compilados em sites como o hcqmeta.com, ivmmeta.com e c19study.com. Todos esses sites têm o mesmo layout, o que nos leva a crer que foram feitos pela mesma pessoa. O problema é que a gente não tem nenhuma informação sobre quem é responsável por ele. Eles dizem ser pesquisadores doutores, cientistas, pessoas que esperam dar uma contribuição, mesmo que pequena. Além disso, eles dizem ter publicações em revistas científicas de prestígio, como Science e Nature. O motivo deles não revelarem os nomes seria porque eles têm medo de sofrer ameaças e punições, como aconteceu com o Raul. O Raul mencionado é o médico francês Didier Raoult, um dos principais responsáveis pela propagação do mito de que a hidroxicloroquina funciona contra a Covid. Raoult foi denunciado na França por promoção indevida de medicamentos. Em uma carta publicada no começo de 2021, Raoult chegou a admitir que a hidroxicloroquina não é capaz de diminuir a hospitalização e mortes por Covid. Mas vamos aos dados apresentados por esses sites. O site hcqmeta.com já começa com uma informação bombástica. Ele diz que, de acordo com uma meta-análise de 229 estudos, a hidroxicloroquina seria eficaz no combate à Covid e que a probabilidade deles estarem errados é de 1 em 2 quadrilhões. O site ivmmeta.com traz uma informação parecida, dizendo que todos os estudos analisados apontam que a ivermectina é eficaz e que a probabilidade deles estarem errados é de 1 em 281 trilhões. Esses números são tão absurdos que parecem ter saído da cabeça do Levi Fidelix. Bilhões. 18 bilhões, 105 bilhões, 2 trilhões e 200 bilhões. Escrito assim, de maneira tão matematicamente exata, a informação soa bem persuasiva. Parece mesmo que o ineficaz tratamento precoce é eficaz. Mas quando a gente olha com mais detalhes como foi feita essa tal meta-análise, a gente percebe que as informações desse site dizem o óbvio. O ineficaz tratamento precoce é ineficaz. Uma das maneiras de avaliar a eficácia de um medicamento ou tratamento é por meio de um valor chamado risco relativo. O risco relativo diz o quanto um remédio ou tratamento reduz sua chance de morrer ou ser hospitalizado quando comparado a um grupo de pessoas que não tomou esse remédio ou tratamento. Quanto mais próximo de zero, menor a sua chance de morrer ou ser hospitalizado caso você tome o remédio. Se esse valor estiver próximo de 1, então quer dizer que o remédio não tem efeito nenhum e suas chances de morrer são iguais a de quem não tomou o remédio.
Se esse valor for maior do que 1, isso indica que o remédio faz mal, porque as suas chances de morrer são maiores se você tomar o remédio. Só que nem todos os estudos feitos com o mesmo medicamento chegam aos mesmos resultados. Cada estudo testa o medicamento em um número diferente de pessoas diferentes. Vamos ver isso na prática. Vamos supor que 3 estudos buscaram avaliar a eficácia de uma vacina contra a Covid usando o risco relativo. Esses 3 estudos foram feitos por cientistas diferentes de países diferentes com pessoas diferentes. Um estudo foi feito com 20 pessoas, outro com 40 pessoas e outro com 20 mil pessoas. O primeiro estudo encontrou um risco relativo igual a 2. Como esse valor é maior que 1, ele indica que a tal vacina, na verdade, aumenta o risco da pessoa morrer de Covid quando comparado ao grupo que não tomou a vacina. Mas perceba que o intervalo de confiança vai de 0,21 a 18,69. Ou seja, o risco relativo real pode ser qualquer valor entre 0,21 e 18,69. Resumindo, de acordo com esse estudo, a vacina pode fazer bem, pode fazer muito mal ou pode não fazer nada. O segundo estudo encontrou um risco relativo de 1,5, que também indica que a vacina hipotética aumenta o risco de morrer de Covid. O intervalo de confiança também é bem grande, indo de 0,26 a 8,5. De acordo com esse intervalo de confiança, a vacina pode fazer bem, pode fazer mal ou pode não fazer nada. Já o terceiro estudo encontrou um risco relativo de 0,03, indicando que a vacina protege muito contra a Covid. O intervalo de confiança agora é bem menor. O risco relativo real pode ser qualquer valor entre 0,01 e 0,06. Qualquer valor dentro desse intervalo indica que a vacina é muito eficaz. Mas e agora? Os 3 estudos dizem coisas diferentes. Em qual a gente deve confiar? O que a gente pode fazer é contar quantos estudos dizem que a vacina é eficaz e quantos dizem que ela não é. Esse método é chamado de contagem de votos. Nesse exemplo hipotético que a gente simulou aqui, se a gente considerar só o risco relativo, a gente tem 2 estudos dizendo que a vacina aumenta as chances da pessoa morrer de Covid e apenas um estudo dizendo que ela é eficaz. Porém, o mais correto é considerar um intervalo de confiança. Se esse intervalo passar pelo 1, consideramos que o resultado não é significativo, ou seja, a vacina não parece fazer nem bem nem mal. Nesse caso, 2 estudos dizem que a vacina não faz diferença e um estudo diz que ela é eficaz. Mas, independentemente de você considerar só o risco relativo ou o intervalo de confiança na contagem de votos, o mais sensato parece ser descartar o uso da vacina, já que tem mais estudos dizendo que ela é ruim do que dizendo que ela é boa. Mas será que é justo dar o mesmo peso de importância para um estudo com 20 pessoas e outro com 20 mil? Para resolver esse problema, recorremos às maravilhas da estatística em forma de meta-análise. O que uma meta-análise faz é integrar os resultados de diferentes estudos em uma única análise estatística. A grande sacada por trás da meta-análise é que ela dá um peso de importância diferente para cada estudo. Por exemplo, o estudo feito com 20 mil pessoas vai ter um peso muito maior que o estudo feito com 20 pessoas. A meta-análise é como se fosse um cabo de guerra entre os estudos que mostram diferentes resultados. Quanto mais robusto for o estudo, ou seja, quanto mais pessoas participarem e menor for aquele intervalo de confiança, mais força tem o estudo para puxar o resultado final para o seu lado. Nesse exemplo hipotético que a gente simulou, o terceiro estudo foi feito com muito mais pessoas e tem um intervalo de confiança bem menor. Esse estudo tem muito mais força estatística, por isso o resultado final é puxado principalmente para o lado dele. A lógica por trás de uma meta-análise é até fácil de entender, mas na prática é bem difícil fazer uma meta-análise. Por isso, é um tipo de estudo não muito comum de se encontrar. A parte mais difícil é a seleção de estudos que vão entrar na meta-análise.
A estatística é uma ferramenta fantástica, que permite diminuir nossa incerteza frente a todo o caos e aleatoriedade do universo. Mas ela também não faz milagre. Se você inserir lixo em um teste estatístico, ele vai te devolver lixo de volta. Pelo menos metade de todos os artigos usados na tal meta-análise citada pelos médicos bolsonaristas são os chamados pré-prints, artigos que não foram publicados em uma revista científica e que sabe-se lá se um dia vão ser publicados. Como esses estudos não passaram por um rigoroso processo de revisão necessário para ser publicado em uma revista científica, pode ser que eles tenham graves erros de metodologia que comprometem a confiança desses resultados. E se você der lixo para a meta-análise, ela vai te devolver lixo de volta. Dentre os estudos listados no site como evidências de que o tratamento precoce funcionaria, tem uma carta de um brasileiro que não foi publicada em lugar nenhum, dizendo que sim, a cloroquina funciona. Os cientistas é que não sabem interpretar dados. Tem até 2 reportagens muito antigas, mas assim, muito antigas mesmo. Uma de 1890, dizendo que a quinina, que é prima natural da cloroquina, foi usada na gripe russa. E uma outra reportagem de 1889, dizendo que a quinina era usada em doenças respiratórias. O site diz que essas reportagens não foram usadas na análise, mas elas já nos dão uma noção da qualidade dos artigos escolhidos para entrar na meta-análise, né? Por exemplo, esse pré-print aqui entrou na meta-análise. Nesse estudo, 17 pessoas tomaram cloroquina e outras 17 não tomaram. Ele avaliou quantos dias essas pessoas ficaram em casa de quarentena. Independente de terem ou não tomado cloroquina, ninguém morreu, ninguém foi hospitalizado e todo mundo ficou praticamente o mesmo tempo de quarentena. Os próprios autores dizem que o estudo foi interrompido porque eles perceberam que não havia razão científica para finalizar ele. Dificilmente esse artigo vai ser publicado numa revista científica de verdade. Mesmo assim, esse estudo estranho não só entrou na meta-análise, como também foi considerado uma evidência de que sim, a cloroquina funciona. Porque, afinal, ninguém que tomou cloroquina morreu. Eles só ignoraram que quem não tomou cloroquina também não morreu. Esse, aliás, é outro grande erro dessa tal meta-análise. Eles misturam a técnica de meta-análise com a técnica de contagem de votos que a gente citou anteriormente. Além de não fazer o menor sentido misturar uma meta-análise com uma contagem de votos, eles também fizeram essa contagem de maneira errada. Esse tipo de gráfico aí é chamado de Forest Plot. Ele mostra o tamanho de efeito de cada um dos estudos. Nesse caso, o tamanho do efeito se refere ao risco relativo. Lembra que valores próximos de 0 indicam que o medicamento faz bem? Valores maiores que 1 indicam que o medicamento faz mal. E valores próximos de 1 indicam que o medicamento não faz diferença alguma no tratamento. Perceba que, embora o risco relativo da maior parte dos estudos seja menor que 1, o intervalo de confiança deles passa pelo 1. Ou seja, quando analisados sozinhos, eles mostram que não faz diferença nenhuma usar ou não a cloroquina. O site diz que dos 230 artigos analisados, 175 mostram um efeito positivo da cloroquina, que são esses estudos representados por quadradinhos verdes. Aquela afirmação de que as chances do tratamento ser ineficaz é de 1 em 2 quadrilhões é baseada nessa contagem. Só que para dizer que o estudo contém uma evidência de que o tratamento funciona, o intervalo de confiança também precisa ser menor que 1, o que não é o caso da maioria desses estudos. Se a gente fizer a contagem da maneira correta, ou seja, considerando o intervalo de confiança, o resultado fica bem diferente. Na verdade, dos 230 estudos analisados, 154 mostram que a cloroquina não faz diferença. 67 que ela melhora o quadro do paciente e 9 que ela piora. O mesmo acontece com os dados da ivermectina. Eles dizem que dos 49 estudos analisados, todos mostram um efeito positivo do vermífugo contra a Covid. Baseados nessa contagem, eles dizem que as chances da ivermectina ser ineficaz é de 1 em 563 trilhões. Mas quando consideramos o intervalo de confiança, 25 deles, ou seja, a maioria, mostra que não faz diferença nenhuma você tomar ou não ivermectina. No
no fim, mesmo essa discussão sobre a contagem de votos contra e a favor não faz diferença por 2 motivos. Primeiro, é que não faz sentido misturar meta-análise com contagem de votos. A contagem de votos dá um peso de importância igual para todos os estudos, enquanto a meta-análise é usada justamente para dar pesos diferentes de acordo com a robustez do estudo. E segundo, não importa quantos lixos contra ou a favor você tenha. No fim, o resultado dessa contagem será apenas um amontoado de lixo. A meta-análise é uma das ferramentas estatísticas mais poderosas que existem, mas só quando usada do jeito certo. Você pode usar a melhor técnica do mundo para fazer um bolo de chocolate, mas se você trocar os ingredientes originais por lixo, ninguém vai dizer que você fez um bolo de chocolate de verdade. Da mesma forma, você pode usar uma técnica de meta-análise para analisar de maneira integrada diversos estudos sobre o efeito de um medicamento. Mas se você incluir diversos estudos ruins nessa análise, não vai dar para dizer que você fez uma meta-análise de verdade. Em tempos de negacionismo científico, tão importante quanto perguntar onde estão as fontes é perguntar se elas são confiáveis. Porque quando políticas públicas de enfrentamento a uma pandemia são baseadas num amontoado de lixo, o resultado é um amontoado de corpos. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa pode aparecer aqui no finalzinho para homenagear quem ama ou então para receber o nosso agradecimento. É o caso do Lucas. Lucas, muito obrigado pelo e-mail que você escreveu pra gente. Você não sabe o quanto isso significa, a diferença que faz e, sobretudo, o incentivo para que a gente continue trabalhando. Muito obrigado por toda a sua generosidade. Beijo, valeu!